Olá amigos da Caixa Orgânica, aqui é o Anderson Catoni. Hoje eu vim aqui na minha oficina para mostrar para vocês que ainda estou vivo e estou trabalhando, né? Dia 11 de agosto eu publiquei meu último vídeo, né? No YouTube, e desde então sumi. Tá tudo bem, estou trabalhando, só que eu tive algumas questões que eu tive que resolver e ainda estou resolvendo. A principal é a da construção da minha casa no sítio em formato de esfera, né, uma bola, e está me tomando muito tempo, e os bebês gêmeas que eu tenho começaram a andar e estão dando bastante trabalho, né? Mas fora isso, falando que está tudo bem, eu me senti na obrigação de voltar aqui a falar com vocês, porque está acontecendo umas coisas nessa eleição que eu tenho pensado muito sobre elas e não vejo ninguém comentando, e queria comentar com vocês para ver se vocês faz sentido como tem feito para mim. E como está perto da eleição, hoje é dia 4 de outubro, a eleição é daqui a 3 dias, dia 7, depois do acontecido falar é fácil, né? Como fazer uma previsão, e fazer previsão depois do ocorrido não é previsão. Então eu tenho visto muita coisa acontecendo aqui que eu tenho me impressionado com a falta de conhecimento das pessoas, tanto dos assessores, dos candidatos, da equipe de marketing e tudo por aí vai, né? Então eu chamei esse vídeo de a física quântica, né, e as eleições de 2018, ele não, porque esse ele não tem me chamado muita atenção. No meu primeiro contato com a física quântica, eu fiz uma cola aqui, ó, para eu não me perder aqui no raciocínio. Mas meus primeiros contatos com a física quântica, quando eu nem sabia que esse nome existia, foi lá em 1993, quando uma ex-sogra minha, sogra naquela época, fazia cursos para médicos que tinha uma pessoa que ensinava tantas coisas para eles, e ela me passava tudo, né? E ela me passou muitas informações, até, por exemplo, o cara controlar o seu organismo a ponto de tomar uma garrafa de cachaça ou de uísque e não sentir nada, como se fosse água, como se fosse não ter nem bafo depois, e se colocasse bafômetro não acusava nada. Então o poder que a mente tinha em relação ao físico, ao organismo, era incrível para quem conseguisse dominar isso. Isso me chamou muita atenção. 9 anos depois, em 2002, eu fui morar no Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo, com a filha dela, minha namorada. E lá aconteceu uma coisa que foi a primeira prova prática disso na vida. Não foi comigo, mas foi com essa menina, minha namorada. Ela foi numa loja, a loja estava funcionando, horário comercial, tinha umas 6 pessoas lá dentro. Entrou um assaltante, roubou todo mundo, as bolsas, os relógios, as pulseiras, os brincos, as coisas de ouro, tudo de joias que tinham, o dinheiro, a carteira, os documentos, o celular e tudo mais. Deixou todo mundo pelado, menos a minha namorada. O assaltante nem encostou, nem revistou, nem olhou, ela não mexeu em nada. O que ela fez? O que aconteceu na prática para fazer com que ele não tivesse conhecimento dela ou não tivesse vontade de fazer algo com ela quanto fez com todos os outros? Essa minha sogra tinha aprendido, passado para mim, e tinha passado para a filha também, minha namorada, uma dos conhecimentos, das informações que esse professor ensinou para ela, que toda vez que você está numa situação de risco, de perigo, de medo ou qualquer coisa assim, você se concentra, mentaliza, relaxa, imagina um campo de força, como se fosse uma bola, uma esfera da cor azul em volta de você, uma esfera de luz. Eu chamava isso de bola azul de proteção. Então toda vez que acontece um problema, eu tento lembrar dessa situação e gerar esse campo de energia em volta de mim, né? E isso tem me ajudado muitas vezes, mas nunca aconteceu a ponto de ser tão radical, assim, tão um fato como esse do assalto que marcasse tanto. São situações corriqueiras do dia a dia, ou quando você acha que o trânsito, a estrada está meio perigosa, eu estou dirigindo, eu imagino uma bola azul de proteção em volta do carro e a viagem ocorre tudo bem, né? Então,
Essa foi a primeira prova prática vivenciada por uma pessoa perto de mim que eu acompanhei, que usou essa técnica e se deu muito bem. Como explicar isso, né? E o que tem isso a ver com as eleições? Eu estou fazendo um paralelo para chegar aqui na data de hoje. Então, 2 anos depois desse fato, em 2004, foi lançado o documentário Quem Somos Nós, né, que foi o primeiro documentário que eu assisti que me chamou muito a atenção para física quântica, né? Ele relacionava a física quântica com a espiritualidade, ou seja, a ciência com a religião. Assisti ontem esses 2 documentários, esse e o próximo que eu vou falar, e fiz um breve resumo, porque eu nem lembrava direito o que ele tratava, né? Então, basicamente, o Quem Somos Nós falava que não existe um mundo material como a gente pensa, que tudo é energia, né? Mais ou menos densa, né? E que a força da mente pode mudar a sua vida. Então, se a força da mente muda as suas escolhas e suas escolhas mudam a sua vida, né? Então ele recusa o postulado dualista das religiões de bem e mal, homem e Deus, mundo físico, mundo sobrenatural. Ele integra essas coisas, eles não separam, eles deixam, tudo é possível, tudo está interligado, né? Tudo é energia. Esse documentário, Quem Somos Nós, me marcou muito. E em seguida, pelo sucesso dele, acredito, foi lançado um segundo documentário que era O Segredo. O Segredo foi lançado 2 anos depois, em 2006, e ele fala da lei da atração. Basicamente, é um magnetismo que existe quando você pensa e sente, emana uma energia, aquela energia vai atrair a mesma energia. Se você pensa mal, atrai o mal. Se você pensou bem, atrai o bem. Então, semelhante atrai semelhante, né? Então, tudo que é emitido por você, volta para você, né? Então, se você quer mudar a sua vida, você precisa mudar a sua frequência. É mais ou menos a coisa do Quem Somos Nós, né? Então, essa é uma lei imparcial da natureza, que não distingue se é bom ou mal, ruim ou bom, e por aí vai. Ela é imparcial como a lei da gravidade, como uma lei física qualquer. Então ela existe, se você souber dominá-la, se você conseguir as técnicas, as práticas de trabalhar com ela, você consegue resultados muito satisfatórios. Só que é muito difícil, né? Isso foi em 2006. E o amor é a frequência mais alta. Se você conseguir emanar amor, então você está vibrando numa coisa que tudo vai ser bom para você na tua vida, mas é difícil também, né? Então, um exemplo prático de uma coisa assim, por exemplo, você quer emagrecer, você tem que pensar em você como se já tivesse alcançado o estado que você deseja, né? E agradecer por isso, ser grato. Então você tem que agradecer por estar no seu peso ideal, e não eu quero ser magra, ou Deus, ou energia, qualquer coisa, me ajude a emagrecer. Eu desejo ser magra. Não tem que ser desejar ser, tem que agradecer por já estar no peso ideal. Então, usar palavras positivas e agradecimento e sentimentos, vibrações alinhados, que você vai conseguir começar a mudar a tua frequência, e esse magnetismo vai atrair o que você está vibrando. Basicamente, isso é a lei do segredo, que é muito difícil colocar em prática. 3 anos depois, eu conheci uma pessoa muito estudiosa, muito culta, né, e que me ensinou uma coisa que fez um sentido danado, e dali em diante eu comecei a tentar colocar em prática. Eu não tinha conseguido vibrar ainda, realizar as coisas de forma como esses cursos, esses documentários tentavam passar. Ele me ensinou uma coisa que é difícil achar por aí, informação, que é a coerência. Você precisa ser coerente, alinhado em no mínimo 5 características. Você tem que pensar, você tem que falar, você tem que sentir, né, emoção, você tem que agir, e o mais difícil de todos, depois desses 4, você tem que ser. Quando você consegue ser tudo que você pensa, sente, fala e faz,
Daí você se torna, você é, daí as coisas acontecem, se materializam, né? Então a coerência é a principal, no meu ponto de vista, objetivo para você mudar a sua vida. Então você falar uma coisa, pensar e falar é muito fácil, sentir já é muito difícil. Fazer é complicado, falar é fácil, fazer é difícil, né? Sentir amor por alguém é difícil, você pode tentar agir como se gostasse, mas às vezes você não sente aquilo que você está pensando e falando, você não, e até tentando fazer, você não consegue sentir. Sentir é uma coisa muito mais complicada, é muito mais embaixo, e é difícil controlar o sentimento, né? Comandar ele, geralmente ele te comanda. E quando você consegue tudo isso aí você se torna, e quando você se torna, você acaba concluindo o processo e atraindo aquilo que você está vibrando. Então, mais ou menos nessa época, 2009 em diante, eu conheci a PNL, Programação Neurolinguística. Fiz alguns cursos, até cursos de prosperidade e riqueza, inclusive comprei cursos do Dr. Lair Ribeiro, e ele usa muito a programação neurolinguística para mudar o teu subconsciente, tuas crenças, para você passar a vibrar, a agir, pensar e sentir e fazer as coisas como você está querendo, ou seja, através de programação neurolinguística. Ou seja, se você quer ser rico, você tem que pensar como rico, você tem que falar como rico, você tem que sentir como rico, você tem que agir como rico, e depois você tem que ser, na verdade, rico. E daí a riqueza começa a se manifestar na sua vida. Então, o que isso tudo tem a ver com as eleições de 2018 para presidente? Estou chegando, está quase lá. Eu tentei nesses últimos 4 anos, desde que eu comecei a fazer caixa orgânica, melhorar a caixa orgânica. Então, amigos, voltei agora porque acabou a bateria, eu tive que trocar a bateria. Então, desde que eu comecei a fazer a caixa orgânica em 2014, quase 4 anos, em dezembro completa 4 anos, que eu comecei a fazer de forma comercial, eu venho pesquisando como melhorar a eficácia da caixa orgânica, a energia da caixa orgânica, deixar ela mais curativa, mais potente, mais rápida ou qualquer coisa assim, mais benéfica. E daí eu tentei de tudo, de forma física, material, trocando chapas, trocando recheios, o algodão por outros materiais, trocando madeira, trocando formas, eu fui pesquisando e tentando e melhorando, colocando coisa, e nada resultou de forma significativa que justificasse comercialmente colocar em prática para vender, né, o produto otimizado, melhorado. Qual foi o start, a ideia que surgiu na minha mente? Não posso trabalhar com a energia orgânica, querendo melhorar ela na caixa orgânica de forma material, eu tenho que trabalhar de forma energética. Como assim? Eu tenho que criar uma coisa que faça que a caixa orgânica fique melhor, mas não de forma material, física, madeira, chapa, essas coisas. Eu tenho que trabalhar questões energéticas. E isso me remeteu, é óbvio, claro, à física quântica. Daí eu comecei a mergulhar na física quântica, a estudar física quântica, a ler muito sobre física quântica, a ver muitos vídeos no YouTube, a ir atrás dos autores, a comprar alguns livros e fazer alguns cursos, né? Nessa pesquisa toda, e todas as pessoas, hoje praticamente a gente já vendeu 700 caixas orgânicas, a gente conheceu muito médico terapeuta e até usuário, pessoas, vamos dizer assim, uso doméstico, não profissionais da área de saúde, que conhecem muita informação, pesquisam muita coisa. Porque quem compra uma caixa orgânica geralmente está pesquisando informações relacionadas e acaba achando, gostando, se encantando e depois adquire. E ao adquirir tem que entrar em contato e conta a sua história, conta as suas descobertas, e eu descobri muita coisa legal nesse período todo, né? E esse período de 4 anos contactando essas pessoas e buscando essa informação de melhoria e depois relacionada à energia, eu encontrei uma forma de melhorar a energia da caixa orgânica de forma quântica, de forma que usa as leis da física quântica. E eu descobri um aparelho que é fabricado na Alemanha há 20 anos, que no Brasil está há 15 anos, que tem um resultado fantástico, né? Esse aparelho é muito caro, né? Esse aparelho
basicamente não tem 100 unidades no Brasil em 15 anos, e a maioria é médicos e terapeutas que o adquirem, né, para tratamentos em suas clínicas. E eu resolvi, depois de muita pesquisa, acreditar, confiar e adquirir esse equipamento. Esse equipamento me permitiu, está permitindo, eu tenho feito testes com ele e tenho tido excelentes resultados. Não posso afirmar nada agora, como se dobrasse, melhorasse 100% a eficácia da caixa orgânica. Não é basicamente isso, é outra coisa. Mas que tem um resultado significativo, tem. E esse resultado significativo na melhora da caixa orgânica já significa que eu posso, tenho já confiança, fé, crença, né, de que funciona, porque já testei, que vai ser vantajoso para você ter uma caixa orgânica com esse dispositivo extra que vai melhorar o resultado dela, certo? Então, isso é uma outra história que eu vou contar no futuro. Eu quero ver se eu ainda consigo lançar esse ano a caixa orgânica quântica, né, que é a solução que eu encontrei para melhorar o produto. A descoberta do Dr. Wilhelm Reich, da energia vital, né? Voltando às eleições, buscando melhorar a caixa orgânica, voltei para o estudo da física quântica, comecei a colocar em prática os estudos, achei um equipamento, ele surgiu na minha vida, a lei da atração trouxe ele para mim, eu acabei adquirindo, testando e dando o resultado que eu esperava, né? E agora, o que tem isso tudo a ver com as eleições 2018 para presidente? Na minha opinião, tem muita coisa, porque eu estava estudando e colocando em prática tudo isso em relação à física quântica e as energias, e eu tenho visto um erro assim grotesco das campanhas eleitorais, que basicamente hoje, faltando 3 dias para as eleições, só se fala em Bolsonaro e ele não. Bolsonaro e ele não. Como é que os candidatos, como é que seus assessores, as suas agências de marketing, de publicidade e até os eleitores não se tocam, não sabem, não entendem nada de programação neurolinguística ou de energia ou de física quântica ou de qualquer coisa parecida, que não os façam abrir os olhos para enxergar que quanto mais se fala em Bolsonaro, mais energia dá para ele, para esse candidato. Eu não estou aqui para questionar se eu vou votar ou não em Bolsonaro ou em outro candidato, ou para você votar ou não. Não é essa a questão desse vídeo. A questão desse vídeo é simplesmente falar que o Bolsonaro, existe aquela frase, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Se você está falando de Bolsonaro, ele está ganhando energia. Se você está falando bem, ele está ganhando energia. Se você está falando mal, ele está ganhando energia. E isso eu pude experimentar na prática, na pele, o ano passado. Eu tive um desentendimento muito grande com uma pessoa, já tive isso outras vezes na vida, e eu sempre resolvi de uma forma que eu não conseguia resolver da mesma forma o ano passado, quando aconteceu. Porque quando eu tinha desentendimento com essas pessoas, eu simplesmente a excluía da minha vida, do meu pensamento, do meu sentimento, como se não tivesse existido aquilo ou se não existisse mais. E a coisa se resolvia. O ano passado eu tive um problema com um parente e eu não consegui tirar ele da minha vida porque era parente, convivia, participava dos encontros, das coisas, sempre eu ouvia, né? Então, eu sempre me lembrava aquela situação, aquele problema, e as coisas todas voltavam e eu não conseguia resolver. Então, eu não falava bem da pessoa e também não falava mal, mas eu não conseguia resolver porque eu pensava e sentia algumas coisas bem ou mal em relação à situação. E quando eu via, tudo isso voltava, né? E acabava comentando com a minha esposa e tudo mais. E a coisa não se resolvia. Quando eu fiz um curso desse equipamento alemão, e os caras falaram o seguinte lá, que qualquer vez que você pensa ou sente, emana, qualquer coisa em que está relacionada à programação neurolinguística, você está mandando energia para a situação. Por exemplo, a programação neurolinguística tem 2 exemplos assim, bem chulos, bem simples, para qualquer um entender. Se eu falar para você, não pense no macaco comendo banana, ou não pense num elefante rosa, a tua mente já pensou no macaco e a tua mente já pensou no elefante rosa.
Não tem como controlar. A palavra não é reconhecida no subconsciente. O teu cérebro não aceita a palavra não. Que nem falar não para uma criança, ela continua fazendo. Então, não suba no sofá, ela vai subir no sofá. Não pegue isso aí, ela pega. E como é que os assessores, os candidatos, as equipes de marketing desses candidatos não sabem disso e acabam criando até uma hashtag, um slogan, uma frase, um chavão, um jingle, qualquer coisa em relação a ele não. Quando está falando Bolsonaro, ótimo. Quando não está querendo cancelar o Bolsonaro, dizer que ele não presta, está dando energia para ele. O que eu fiz? Para eu resolver a situação com meu parente, eu tive que excluir ele como eu excluía as outras pessoas. E desde então eu nunca mais, praticamente nem mais vi esse parente na minha frente, não sei mais de nada dele, sumiu como se não tivesse existido. Mas eu tive que ignorar, é esse o segredo nessa técnica. Você ignora o assunto, apaga, deleta, some, daí você não está mais dando energia. Então, o Bolsonaro, as pessoas não estão apagando ele, não estão deletando, estão falando mal. E na verdade esse mal está resultando em benefício para o Bolsonaro. Quanto mais mal falam dele, mais ele cresce nas intenções de voto nas pesquisas. Você já reparou isso? E a tendência, se continuarem bombardeando ele, ainda é capaz de ele ganhar no primeiro turno. É muito provável, né? Então, se esses candidatos adversários do Bolsonaro, suas equipes de marketing, suas equipes de assessores, de agências de publicidade e até eleitores, se tivesse consciência disso, nunca criariam um slogan, um chavão, um hashtag, qualquer coisa, chamado ele não. É que nem o programa do Lula, Fome Zero, 2 palavras negativas, fome e zero. Né? Tinha que ser, por exemplo, prato cheio, barriga cheia, qualquer coisa assim, que é uma coisa positiva, que emana energia boa e resolve o problema. Assim, eles estão aumentando a desvantagem deles em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro está só se beneficiando. Quanto mais falam dele, bem ou mal, mais ele ganha energia. E isso serve para a tua vida, tudo que acontecer na tua vida. Se você mandar energia boa ou má, você está alimentando. Se você quer resolver um problema, você tem que ignorar, tirar ele da tua vida. Não sentir, não pensar, não agir, não falar nada em relação àquilo como se nem tivesse acontecido, nem tivesse existido. Ignorar é a melhor forma de resolver um problema. Como se fosse um apelido na época da escola. As pessoas te chamam de um apelido, você gosta, continua. Você não gosta, aumenta mais ainda a brincadeira e eles continuam te chamando e até pega e você fica nervoso, fica bravo e mais pega. Se você simplesmente ignora esse apelido, nem responde às pessoas, faz como se não fosse contigo, a coisa morre, porque perdeu a graça. Chamar você pelo apelido, você não responde, você não se ofende, você não se agrada, você não reage, e daí a coisa perde a energia e acaba. Entendeu a lógica? Então, eu vendo todo dia, todo mundo falando mal do Bolsonaro, todo mundo que eu digo, os adversários, são tudo gente ignorante, que não entende o mínimo de consciência, de cérebro, de funcionamento cerebral ou energético do ser humano. Como é que pode candidatos a presidentes não terem o mínimo conhecimento disso? E isso seria muito bom eles terem para até montar suas equipes de governo e terem resultados muito mais satisfatórios em menos tempo, dominando essas técnicas. Não sabem nada. O único candidato adversário do Bolsonaro que eu acredito que tem alguma coisa com as leis da física quântica é o Cabo Daciolo, o soldado ou o cabo, né, dos bombeiros, Cabo Daciolo. Esse cara tem uma coerência do caramba, é invejável. Ele pensa, ele fala, ele sente, ele age e ele praticamente é tudo isso que ele pensa, sente, fala, age. Ele é Jesus Cristo, glória a Deus, nosso Senhor, não sei o que, só fala nisso, só fica com a Bíblia na mão e tudo que ele defende, ele pratica, ele sobe ao monte, fica de jejum, fica meditando, fica não sei o que, como se fosse
a campanha eleitoral dele é subir no monte e ficar lá no monte, né? Só vai aparecer aí 3, 4 dias antes das eleições, e ele afirma categoricamente que a cadeira presidencial ele é quem vai assumir. Ele tem tanta fé nisso, tanta crença, tanto poder nisso, que é muito provável que o Cabo Daciolo tenha uma significativa, expressiva votação. As pesquisas eleitorais estão dizendo que ele tem 1%. Se ele tiver 2, 3, 5%, caramba, é muito mais do que as pesquisas disseram. Porque ele está coerente. E não duvido se ele é capaz de ter uma votação tão expressiva que o leve para segundo turno. Porque ele está alinhado, ele está coerente, ele está agindo de forma correta. Só que ele tem um pecado. Ele também fala mal do Bolsonaro. Então, ele também emana energia, manda energia para o seu adversário nessa competição, nessa corrida eleitoral. Então, o Cabo Daciolo está pecando por aí. Se ele não estivesse fazendo isso, ignorasse a existência do Bolsonaro e deixasse completamente livre o caminho e as energias dele para o foco, o objetivo dele, ele teria muito mais e melhores resultados. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ouvi aqui uma fala, eu creio que deve ter sido brincadeira. Quando o presidente me chama, um colega parlamentar falou: não bota Deus nisso, porque Deus não usa óleo diesel. Deus está em tudo, meu irmãozão. Deus é o que traz a solução. Deus é o que está no controle da humanidade. Deus que abre porta e fecha a porta. Glória a Deus. E eu não posso começar a minha fala sem falar desse Deus vivo. Eu vou abrir aqui a palavra de Deus em Provérbios, capítulo número 29, no verso de número 21, que diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Apenas creia, tenha fé, esperança e amor. Nós vamos sair vitoriosos, pregando o amor. Não acredita em urnas eletrônicas, não acredita nessas pesquisas, porque é mentira, e vamos para a verdade. Eles vão tentar nos tirar da verdade. O próprio partido meu, o Patriota, já está sofrendo pressão. Saiba disso, nós não vamos recuar. Eu sou candidato e, para a honra e glória do Senhor Jesus, sou futuro presidente da República. Cabo Daciolo, 51. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero orar com você antes, agradecer. Agradecer jejuns, orações, agradecer. Agora eu quero que você saiba, maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia em Deus. Confie no Senhor. Então, essa é a minha conclusão de tudo isso. Eu não consegui ficar calado e observar e ver tudo isso. Agora, daqui a 3 dias serão as eleições, daqui a 4, 5 dias teremos os resultados, então a gente vai ver se essa prática, se o que eu falei agora se realiza na prática, se o Bolsonaro sim vai ganhar de forma expressiva e talvez até no primeiro turno, e se o Daciolo vai ter uma votação expressiva também em relação às pesquisas que ele está tendo de intenção de votos, que está dando 1% para ele. Ele é capaz de chegar a 5, 10, 15% do Daciolo, espero eu, né? Mas se ele não tivesse cometendo esse erro, ele talvez conseguisse até mais, né? Então, se isso aí funcionar, quer dizer que para vocês a física quântica, quem não conhecia, quem não entendia, não tinha fé e crença nesses estudos, nessas pesquisas científicas, vai passar a ter um pouquinho mais de crença. E daí, isso aí eu vou relacionar a caixa orgânica, vou começar a falar disso e vou mostrar para vocês um novo lançamento que vai ser a caixa orgânica quântica, que tem a ver com física quântica. Tomara que tudo se concretize. E no mundo quântico não existe bom, não existe ruim, não existe bem, não existe mal. Tudo tem que acontecer, tudo acontece como tem que acontecer, na hora que tem que acontecer, com quem que tem que acontecer, né? E se é com o Brasil, e se o Brasil está nessa situação, e se pode piorar, é porque está emanando, está vibrando esse tipo de frequência, de sentimento, e é isso que ele vai atrair. E depois, se vai ser um resultado bom, um resultado ruim, também é consequência dos teus sentimentos, das tuas ações, das tuas falas, né, dos teus pensamentos. Então, o Brasil, ele vibra o que a população vibra.
e é isso que vai atrair e que vai dar o resultado, né? E daí se é bom ou mal, a gente só vai saber depois de muito tempo. Mas é isso, pessoal. Obrigado, espero que tenham gostado e vamos ver aí o resultado das eleições e ver se isso aí tudo que eu falei procede, tem algum sentido e se encaixa e faz diferença. E tomara que, se tiver segundo turno, que os candidatos mudem seus comportamentos e foquem só em si e não no adversário. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!